Hoje eu vou falar sobre carisma. Como eu recebo, o que é carisma e que eu faço para ter carisma, ok? Então, essa live pode mudar a história da tua vida. Começando com vocês hoje, Isaías 11:2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Aqui, o profeta está profetizando uma capacitação espiritual. Essa capacitação espiritual é que estava sobre Jesus homem. E isso era o quê? Um carisma. O que é carisma? Do grego, caris. Caris significa graça. E nós recebemos o poder da graça. Uma pessoa, ela é capacitada por dons. Quando você olha sob o ponto de vista humano, uma pessoa carismática é uma pessoa diferenciada. É alguém que tem uma liderança muito forte, é alguém que tem um poder de atração. Quando você olha sob o ponto de vista espiritual, uma pessoa carismática, ela é uma pessoa dotada de dons. Efésios 4:8, o apóstolo Paulo fala assim: quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu Deus dons aos homens. Quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então significa que toda a escravidão carnal, toda a retenção do nosso potencial, Jesus, ele levou e nos fez livres. E nessa liberdade, ele nos deu dons. Portanto, todos nós somos dotados destes dons. E esses dons do Espírito em nós são carismas. E nós, quando recebemos o Espírito Santo, há a manifestação desses dons. Quando você tem um carisma, o que acontece? Você não é uma pessoa a mais na multidão. Você não é um RG ou um CPF. Tá? Você não é aquele que faz e segue as tendências de todo mundo. Você é uma pessoa diferenciada. Malaquias 3:18, a diferença do justo e do ímpio, do que serve e do que não serve a Deus. Então eu deixo de ser o famoso rosto na multidão para ter marcas de personalidade que me diferenciam. Isso é exatamente o poder do carisma que eu recebo através do dom do Espírito Santo. Quando eu sou dotado de um carisma, existe uma capacitação que ela é excedente à normalidade humana, porque ela é do Espírito. Então, nós vemos, por exemplo, e aqui é muito forte, não é? Atos capítulo 7, versículo 10, Estevão, que era um apóstolo de Jesus Cristo, e fala assim: não podiam resistir à sabedoria dele e da maneira que ele falava. E todos que estavam lá no Sinédrio ficaram com o rosto apavorado, porque Estevão falava como um anjo. Você pode ler isso daí em Atos capítulo 7, versículo 10 e o 15.
Porque Estevão falava e todos olhavam para ele e viam um rosto de anjo. Ele tinha o quê? Esse carisma. O carisma que era do Espírito Santo. E o que acontece muitas vezes é que nós estamos tendo o nosso carisma, os nossos dons achatados. O que achata os nossos dons? A falta de consciência. Eu não tenho consciência de quem eu sou, eu me posiciono de maneira errada e eu uso, entre aspas, a religiosidade. Eu pego e falo, imagina, porque é soberba falar que eu sou bom, é soberba falar que eu tenho capacidade. Nossa, eu estou querendo me sobrepor aos outros, isso é uma arrogância. Aí eu vou o quê? Achatando e vou substituindo o carisma por complexos. Porque quando eu não tenho consciência daquilo que eu sou e eu não consigo admitir, o que ocupa esse espaço na minha vida são os complexos. E aí nós nos tornamos pessoas deformadas. É onde você tem que realmente reverter isso. Por quê? Se Deus fala que você deve ser cabeça e não cauda, Deus está falando de arrogância. Deus está falando de consciência. Deus está falando de posicionamento. Agora, lamentavelmente, você pega e classifica de forma religiosa. Ai, porque você não pode nem falar isso, porque isso é arrogância. Nada a ver. É exatamente ao contrário. Quando eu tenho esta consciência, então eu posso praticar esse carisma. Consciência é fundamental. A segunda coisa importante para eu exercer esse carisma é eu dar vazão àquilo que são as características de uma pessoa que tem carisma. Eu poderia listar aqui para vocês mais de 1000 características, mas eu vou falar de 5 características de alguém que tem o carisma. Tá? Primeiro, quem tem carisma é uma pessoa confiante. Ela tem autoconfiança, porque esta consciência a leva a credibilizar a si mesmo. Então ela é uma pessoa que tem confiança. O famoso, eu confio no meu taco, ok? Então eu sou uma pessoa confiante. A segunda característica é, eu sou seguro. Eu não titubeio. Eu posso muitas vezes até não ter conhecimento, mas eu não sou inseguro. Porque a pessoa insegura, ela é que nem Moisés. Moisés, ele tinha um potencial enorme dentro de si, mas ele era completamente inseguro. E a insegurança gerava nele até uma gagueira. E ele falava, Senhor, eu não sei falar. Então, a falta de segurança, ela é exatamente está na contramão daquilo que é a capacitação do Espírito em nós. Certo? Então eu sou confiante, eu sou seguro. A terceira característica de uma pessoa que tem carisma é comunicação, uma pessoa comunicativa. Nós vemos que, às vezes, você deixa de se comunicar como deveria, porque você não se libera para a comunicação. E é tão bom quando você é uma pessoa comunicativa, quando na comunicação você se torna uma pessoa participativa, como através da comunicação você tem colocações de ideias, você tem participações que são reconhecidas e efetivas, porque você desenvolveu essa capacidade de comunicação. Agora, quando você se tranca, né, lá atrás,
Para quem conheceu, o Chacrinha falava que quem não se comunica se estrumbica. Então, nós precisamos realmente de sermos comunicativos. Foi o que Jesus fez com os discípulos da Galileia. Eles eram homens iletrados, mas quando você vê Atos capítulo 3, eles se tornaram em grandes comunicadores. E nós precisamos realmente de ter essa característica de comunicação, certo? Outra característica de quem tem carisma é a doação. A doação, ela vem exatamente da gratuidade. E quando a gente fala doação, eu não estou falando de doar dinheiro, eu estou falando de nós os doarmos pelos projetos que nós participamos. Porque nós muitas vezes fazemos as coisas pela metade. Nós somos avarentos em participar. E Tiago fala que nós temos que ser participantes e não espectadores. Então o que acontece é que quem não se doa nunca entra de cabeça em nada. Então você não se doa ao projeto de vida que você tem. Você não entra de cabeça. E aí, claro, você tem esta restrição. Agora, Lucas 6,38, Jesus falou, dai e dar-se-vos-á. Uma medida sacudida, recalcada e transbordante. E Paulo fala que nós somos devedores, que nós devemos dar de graça aquilo que nós recebemos. Então, nós precisamos realmente de sermos pessoas por excelência doadores, certo? E a última característica, já a Patrícia escreveu aqui, é realmente a excelência. Quem tem carisma não aceita o lixo. Quem tem carisma não aceita o resto. Quem tem carisma não aceita o mal feito. Quem tem carisma busca sempre a excelência. Então, eu sou uma pessoa carismática, eu vou ser participativo, vou ser comunicativo, eu vou ter segurança, mas, sobretudo, tudo que vier às minhas mãos, eu vou fazer com excelência. Porque quando eu não faço com excelência, eu caio em maldição. Essas características você precisa de buscar. Então, o que acontece? Você tem que tomar posse desse carisma. Você tem que chamar esse carisma. Você tem que realmente entender Tiago 1,5. Porque Tiago fala, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar e não vai lançar no teu rosto. Ora, você anotou essas características? Ponha num papel. E veja aonde você precisa realmente mergulhar. Ponha no papel. E substitua isso da tua vida. E você fala, não, eu vou me comportar como uma pessoa carismática. E cada característica dessa, eu vou trabalhar conscientemente para que eu possa realmente mudar o meu status pessoal. E você vai mudar. E o Espírito Santo vai te marcar. Então, você hoje está recebendo o carisma. E quando você recebe esse carisma, com ele vem a liderança. Por isso que Deuteronômio 28, Deus fala que nós somos cabeça e não cauda. Que sempre estaremos por cima e não por baixo. Hoje, você pode ser uma pessoa que tem um potencial incrível, incrível. E você está sendo achatado, porque você é uma pessoa introspectiva, como disse alguém aqui, você é uma pessoa carrancuda, você é uma pessoa que a tua timidez leva as pessoas a achar que você é uma pessoa fechada, arrogante, né? Você vê que a característica do religioso, ele não brinca, ele não sorri, ele vive para criticar,
ele vive para tentar roubar a alegria do outro, ele vive realmente recriminando. Esse é o espírito de Mical, a filha de Saul, que Davi entrou dançando em Jerusalém e ela detonou ele. Ah, imagina você pulando, dançando, você é rei. Exatamente por quê? Porque ela estava travada. Então você precisa realmente tomar posse disso, e não importa a tua atividade, não importa o que você faz, o tempo e a hora é agora. O tempo e a hora é agora. Porque você está deixando de desfrutar aquilo que Deus deu. Amém? Porque Tiago 1,17, né? I say hello to guy from India. God bless you. Tiago 1,17 fala assim, que Deus é o Pai das luzes, do qual nós recebemos toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Certo? Então você vai receber esse dom perfeito. Você vai receber esse carisma. Você vai ser envolvido por esse poder. E a unção vai cair sobre a tua vida. Isaías 10:27. Isaías 10:27. A unção quebra o jugo. A unção te libera. A unção, 1 João 2:27. A unção te ensina. Então você vai levantar as tuas mãos e vai tomar posse, e vai profetizar, e vai declarar: eu sou uma pessoa carismática, e vou, a partir de hoje, vou me comportar como esta pessoa carismática, porque eu estou recebendo liberação, libertação, e a liderança de Cristo na minha vida vai mudar a minha existência. Amém? E eu quero agora falar para você, em nome de Jesus, 5 coisas para nós recebermos que o carisma vai trazer na tua vida. Amém? A primeira, Deus vai mudar o teu status. Vai te tirar do ostracismo. Porque o ostracismo é a pior coisa que existe. A pessoa que não é participativa, não é comunicativa, a pessoa está lá, sabe, literalmente, aquele que não cheira e nem fede, sabe, misericórdia. Não, o Espírito Santo te dá graça. E é muito incrível essa passagem de Atos que eu falei, de Atos 7, porque o rosto de Estevão era angelical. E ele se destacava. Então, em nome de Jesus, você vai sair do ostracismo, porque Cristo muda a tua condição. Você vai sair do ostracismo pessoal, você vai sair do ostracismo profissional, porque Deus vai mudar o teu status hoje. Amém? A segunda coisa é, o carisma nos torna pessoas necessárias. A sociedade precisa de você. A sociedade, ela reconhece você. Você acaba sendo uma pessoa necessária. Você não é uma pessoa dispensável nem descartável. Mas o carisma te torna em uma pessoa necessária. Amém? E você está recebendo esse cáris, está recebendo esse carisma, em nome de Jesus. O carisma, em terceiro lugar, nos diferencia pelo brilhantismo. Olha, quem é esse cara? Quem é essa pessoa? O que ele tem? Quem é esse Daniel? Quem é esse Sadraque, Mesaque e Abednego, que todo mundo se ajoelhou diante da estátua de Nabucodonosor, até os judeus? Mas os 3 não se ajoelharam. Quem são eles? São pessoas brilhantes. São pessoas que têm destaque, que saem da mediocridade e vai para uma posição de honra. E você vai viver Mateus capítulo 5, porque eu sempre insisto nisso. A tua luz vai brilhar diante dos homens. E quem tem o Espírito de Deus
é uma pessoa brilhante. Pode até mesmo, eu tenho um exemplo muito forte disso, né? A minha avó materna, ela era uma mulher analfabeta, mas ela se tornou uma mulher extremamente carismática, porque ela conseguia ler a Bíblia. Ela não lia nada, se você põe um jornal na frente dela, ela não lia, mas a Bíblia ela lia. Agora, uma mulher que nasceu na roça, de repente, ela falava do Evangelho com tal brilhantismo que ela se tornava necessária às pessoas. E você vai receber esse brilhantismo do Senhor na tua vida. Amém? Olha, a quarta coisa, uma pessoa carismática faz com que a prosperidade nos procure. Porque lá mesmo, em Deuteronômio 28, Deus fala assim: estas bênçãos te alcançarão. Quando você é carismático, você se transforma em um imã de atração de coisas boas, um imã de atração de oportunidades. Por isso que a prosperidade passa a habitar em nós. É uma coisa consequente, porque quando nós pegamos, né, por exemplo, Paulo, ele fala em Filipenses 4, e ele fala para a igreja de Filipos, né, o meu Deus, 4,19, o meu Deus, segundo as suas infinitas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Porque Paulo sabia que ele recebia a provisão vinda dos céus. E nós temos essa atração. Seja o que for, o que você esteja fazendo, você vai prosperar. Você vai ser diferenciado. Olha, eu poderia ficar aqui falando para vocês milhões de coisas a respeito do carisma, tá? Mas uma pessoa carismática, ela simplesmente rompe todas as resistências, porque a prosperidade nos atrai. Eu vou falar rapidamente uma historinha que aconteceu comigo, que eu sempre fui uma pessoa, graças a Deus, carismática. Muito embora eu tive uma fase na minha vida de timidez, mas eu venci essa timidez, tendo consciência de que eu poderia ser agradável, que eu poderia ser uma pessoa comunicativa. E eu fui trabalhar garoto, num laboratório aqui na Vila Mariana, e quando eu cheguei lá, o camarada, acho que ele não foi com a minha cara, né? Porque quem é carismático incomoda, as pessoas querem aquele que é capacho. Todo mundo quer capacho. Ah, quando você é capacho, aparece um monte de gente para ter dó de você e só tá te ferrando por trás. Então você fica quietinho aí, você não cresce, você não prospera, e aí tá tudo bem. Porque exatamente eles querem ofuscar o teu brilho. E aí, ele pegou e me deu uma vassoura. E ele me mandou varrer o pátio inteiro. Caramba, eu como sou uma pessoa que vou fundo no que faço, eu peguei aquela vassoura e varri o pátio inteiro. Quando chegou no final do dia, a minha mão estava cheia de bolha. Nossa, cara, eu cheguei em casa, minha mãe viu a minha mãe, falou, o que aconteceu? Eu falei, cara, bom, ok. Eu fui, depois mudei de setor e me livrei daquele endemoniado na minha vida. Aí, eu entrei no exército. E claro, um a mais no meio de todos aqueles soldados, um batalhão inteiro. Logo nos primeiros dias, nós estávamos sentados e aí veio um sargento e falou, quem aqui sabe varrer chão? Eu levantei a mão na cara, ninguém, todo mundo, ninguém, que medo de levantar a mão, eu sei. Você sabe varrer chão? Você sabe datilografia? Eu falei, eu sei. Ele falou, então vem comigo. Eu fui com ele e ele me levou para trabalhar no escritório chamado sargenteação. E eu passei a trabalhar numa posição incrível de fazer
escala de oficiais, escala de soldados, me tornei uma pessoa super popular e famosa dentro do quartel. Porque é assim que funciona, né, o teu carisma. É assim que funciona a tua posição. E nós temos que realmente buscar esse carisma. E eu quero profetizar que a prosperidade vai te alcançar. Que a prosperidade vai chegar à tua casa. De uma maneira ou de outra, você, sendo uma pessoa carismática, vão se abrir grandes portas de oportunidades e você vai viver Deuteronômio capítulo 28. Amém? Porque esse carisma está sobre a tua vida. Ok? E a quinta coisa, meu Deus do céu, fala, o carisma abre portas, o carisma traz riquezas, o carisma move todas as estruturas. Por quê? Vamos ver o que aconteceu com José. José, dos filhos de Jacó, ele era o mais carismático ou não? Era. As portas do Egito se abriram. Por quê? Por causa do carisma de José. E aquele carisma moveu as estruturas e trouxe uma posição de destaque e de riquezas para José. Porque José foi carismático na casa de Potifar. É muito chocante isso. Ele foi carismático na casa de Potifar. Ali, ele mexeu nos livros contábeis e foi um super destaque. Ele foi para a prisão egípcia. Lá na prisão egípcia, ele foi um destaque porque estavam se abrindo portas por causa do carisma, dos dons que haviam nele. E ele passa a ser gestor da prisão. Agora, como é que ele chegou a ser gestor da prisão? É porque ele se expôs, é porque ele falou, é porque com certeza ele já havia aprendido a linguagem do egípcio, ele já era uma pessoa diferenciada, e aí ele é levado a essa posição. Chocante, não é? E consequentemente ele vai e se torna aquele homem poderoso no Egito. E a Bíblia ela mostra exatamente várias e várias pessoas que eu falaria até amanhã aqui para você. Mas eu quero que você hoje se aproprie desse carisma, porque esse é um dom que vem da graça. E Deus vai te dar graça diante dos homens. Deus vai derramar essa grande capacitação. Esteja você em qualquer lugar, esteja você em qualquer situação, você vai ver como que esse carisma vai te diferenciar. Porque sem dúvida nenhuma é o que o Espírito Santo tem para você. E aí você muda a tua maneira de encarar. Você tem um outro olhar, porque o olhar do carismático, porque a altivez do carismático, a soberania do carismático, aquele que realmente tem essa consciência, faz a diferença. E Deus vai te colocar nessa posição. Exatamente o que Deus tem para você. Portanto, em nome de Jesus, você vai hoje conscientemente falar: Senhor, derrama esses dons, me faz viver esse dom, me faz viver. E eu quero terminar essa live atestando para você, na palavra, tudo que eu falei, porque você agora vai ver e conhecer um dos versículos mais chocantes em relação ao carisma e aos dons. Está preparado? Está preparado para receber? Então, aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Nunca mais esqueça desse versículo. Quero que todos os homens sejam como também eu sou. Paulo falando.
quero que todos os homens sejam como eu, um cara capaz, um cara carismático. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, o outro de outro. Viu que coisa incrível? Leia com calma esse versículo. Paulo falou: eu sou uma pessoa excelente, eu sou uma pessoa incrível, eu sou apóstolo de Jesus Cristo por eleição, e eu quero que todo mundo seja igual a eu, porque ele fala em 1 Coríntios 11, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Olha aqui, o dia que você falar eu não tenho dom, o dia que alguém falar para você que você não tem dom, o dia que o diabo te acusar, esfrega na cara dele esse versículo. Porque cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outro de outro, mas todos têm dom. Ok? E você tem esse dom. Receba no teu espírito. Talvez você não vá ouvir isso em qualquer esquina. E talvez poucas pessoas vão te falar essa verdade espiritual. Mas eu quero que, através do poder profético, você receba. Amém. E hoje vai entrar em você um sentimento novo. Amém. Vai entrar em você um poder e uma cura de libertação. Amém. Eu quero que você seja participante daquilo que é a unção apostólica. E eu quero ser imitador de Paulo, como ele é de Cristo. Amém. Eu quero ter referenciais altos e lutar por eles. Amém? Então, receba esse carisma sobre a tua vida. Receba esse dom. Em nome de Jesus. Hoje acabou. Eu vou incomodar pessoas. Eu vou sair do ostracismo. Deus vai me transformar numa pessoa necessária. Eu sou necessário para a sociedade. Eu sou importante para a sociedade. Eu sou um homem-chave. E você é assim. Você é muito amado. Deus te dê graça. Um dia de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você agora. Receba essa marca de Deus. Senhor, obrigado por esse tempo aqui na tua presença. O Senhor subiu e distribuiu dons aos homens. E o Senhor nos fez filhos. E o Senhor nos fez filhos para nós ficarmos debaixo da cadeira, debaixo da mesa, debaixo da cama. Porque não se pode pôr uma lâmpada debaixo da cama. Se usa, Senhor, ó Deus, a lâmpada para que ela ilumine. E nós temos a tua luz. Por isso, tira do nosso interior todos os complexos. Tira, Senhor, ó Deus, todo achatamento. Nos desliga de qualquer acusação do passado. Porque lá é que o diabo quer nos acusar. Mas nós estamos aqui hoje para vivermos a tua palavra. Derrama, Pai, ó Deus, esse carisma sobre os teus filhos. E cada um que me ouve agora, que a partir desse momento se torne uma pessoa carismática, cheio da graça, cheio da unção, pleno do mover do teu espírito. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém? Recebeu? Recebi em nome Que de bênção. Jesus. Te amo em Jesus. Amém? Deus te abençoe.